Bem, muito boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem, diretamente na nossa sala de transmissão e pelo canal do YouTube do Celafisques. Sejam todos bem-vindos ao lançamento do Manifesto de Promoção da Atividade Física pós-Covid-19, urgência de uma chamada para ação. Ao longo das próximas 1h30, iremos apresentar a toda a sociedade científica, governamental, entidades da sociedade civil organizada e as mais de 214 instituições que já assinam o nosso manifesto, a essência desse documento. Para tanto, contamos neste evento com a participação dos integrantes do comitê editorial desse manifesto, professor Antônio Carlos Bramante, professora Beatriz Rocha Ferreira, professor Douglas Roque Andrade, professor Francisco Pitanga, professor Luiz Porto, professor Marcos Narras, professor Maurício Santos e professor Victor Matsudo. Também contamos com a ilustre presença do Dr. João Gabardo Reis, secretário executivo do Centro de Contingência de Combate à Covid do Estado de São Paulo, e do professor Pedro Alau, reitor da Universidade Federal de Pelotas. Contamos ainda com representantes do programa Agita São Paulo, Andréia de Brejo Alegre, Andréia de Peruíbe, Eliane de Mogi Guaçu, Mônica... Luiz, seu microfone está fechado. Já abriu? Estão me ouvindo agora? E contamos também com a participação, vejo agora, de mais de 215 pessoas, representantes de diversas instituições, profissionais da área de saúde, comunidade em geral. Eu lembro a vocês que esse evento tem por função disseminar, então todos aqueles passam a ser agora multiplicadores desse manifesto e devem levar essa informação a todas as suas redes de contato. Ao longo do evento, vocês poderão interagir pelo chat, teremos dois dos nossos profissionais atentos ao chat para as perguntas, que haverá um momento de perguntas, e também pelo YouTube. Teremos profissionais também captando a interação, a interatividade com vocês pelo YouTube. E ao longo, vocês também vão dizendo de onde vocês são, vão escrevendo aí no chat para a gente ter uma ideia do alcance. Inicialmente, então, passo a palavra ao professor Antônio Carlos Bramante, que vai ancorar esse nosso evento. Professor Bramante, a palavra é sua. Alô? Áudio, professor. Volto aqui porque eu vi que meu áudio estava fechado, né? Acho que é a emoção de ancorar pela primeira vez um grupo tão seleto de participantes. É importante dizer que no início de agosto, o Dr. Victor Matsudo nos convidou, assim como outros 10 membros desse grupo tarefa, que ao longo dos meses de agosto até setembro, através de 9 encontros, nós pudemos fazer uma revisão de literatura e também definir a estrutura desse documento através de um bloco de contexto, um bloco de referências e um bloco de chamadas para ação. E fizemos uma ampla consulta aos nossos parceiros, aqui eu cumprimento especialmente aqui os nossos parceiros da América Latina, os nossos parceiros de outros países e de todo esse Brasil. Não é tão simples ter uma audiência como essa daqui para esse evento. Até que culminou com o nosso simpósio e lá então nós tivemos o feedback de vários experts e
preparamos uma versão longa, uma curta e uma de infográficos, e que hoje nós vamos partir desse documento para a ação. Como que nós podemos colocar essas sugestões, esse manifesto em ação? E nada melhor do que começar com quem, como nós dizemos aqui, caipira, que eu sou de Sorocaba, com quem está com a mão na massa, não é? E por isso a gente convida de imediato aqui a Andréia, de Brejo Alegre, para fazer uso da palavra. Boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar com vocês aqui na tarde de hoje. Gostaria primeiramente de agradecer ao programa Agitação Paulo, programa Academia da Saúde Agita Brejo Alegre. Programa esse que foi iniciado no ano de 2006, com ações voltadas aos públicos, crianças, adolescentes, adultos, idosos e deficientes. Essa sistemática, nós conseguimos oportunizar até 2019 mais de 20 tipos diferentes de grupos permanentes de atividades físicas, avaliações semestrais, além de grandes eventos pontuais. Porém, no ano de 2020, tudo mudou. Com o advento da pandemia da Covid-19, especificamente na data de 20 de março, nós tivemos que suspender as nossas aulas presenciais, conforme o plano de contingência municipal para a Covid-19. Diante dessa realidade, nós começamos então a implantar as atividades virtuais, com o objetivo de estimular a prática da atividade física em nossos alunos no ambiente domiciliar. Então nós utilizamos como recursos aulas online através de aplicativos, utilizamos aulas regulares, semanais através do Google Meet, videochamadas, videoaulas também, ligações telefônicas e, naqueles casos que necessário, alguma orientação presencial. O importante é que nós tentamos, com os recursos disponíveis no momento, manter o estímulo à prática de atividade física. Além disso, os nossos eventos pontuais, que realizamos anualmente, também tiveram que ser suspensos na modalidade presencial, então realizamos também na modalidade virtual. Trabalhamos, então, o Dia Mundial da Atividade Física, mais de 250 alunos. Então, a gente conseguiu, mesmo com essa restrição presencial, que pessoas se envolvessem aí na prática de atividade física. E agora, na última semana, nós elaboramos o nosso plano de retomada gradual das atividades presenciais, com as medidas de segurança necessárias, com a previsão agora de retomada no mês de novembro. Então, o plano já está devidamente assinado pelo gestor municipal e a gente só está aguardando, então, o início do mês para a retomada de algumas ações. Então, diante disso tudo, o que a gente tentou fazer, na realidade, é executar o nosso papel de programa municipal de estímulo à prática de atividade física, mesmo diante de toda essa realidade negativa com a pandemia, jamais deixar de lado a atividade física, que é tão importante para a saúde pública. Essa é a contribuição, então, do município de Brejo Alegre. Muito obrigado, Andréia, pela sua explanação, E eu gostaria de imediato chamar uma xará sua, Andréia, que é de Peruíbe. Então, por favor, Andréia, nos conte um pouco da sua experiência nesse período. Olá, boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer estar com todos vocês. Somos parceiros já aqui em Peruíbe, na Baixada Santista, de São Paulo, há 4 anos do programa Agita São Paulo. Tínhamos muitas atividades e participávamos de todos os eventos, tanto eventos nacionais quanto eventos locais. Mas com a pandemia a gente parou dia 22 de março. Isso fez com que a gente teve que se readaptar. Levou um pouco mais de um mês para a gente acertar as coisas por aqui, para saber o que ia fazer. Algumas pessoas foram relocadas, que trabalhavam com a gente. A gente teve um aumento muito grande de índice de depressão, de ansiedade, aumento dos níveis de dor. E a gente voltou imediatamente, então, com os vídeos, com o uso de redes sociais, com os lives, com postagens incentivando a atividade física mesmo em casa, isolamento sim, atividade não. Logo no começo a gente teve dificuldade com
o acesso com as idosas, então ensinar como aprender, como acessar, o que fazer, né? Então as lives ajudavam bastante, porque era Facebook, então aberto para todas as pessoas, então a gente conseguia alcançar também pessoas de outros estados, outros municípios e até fora do país, então a gente conseguiu incentivar várias pessoas. Houve uma queda depois que começou a reabertura, né, dos locais, então as pessoas meio que saíam desesperadamente querendo sair para o mercado, fazer as coisas, e aí aos poucos agora a gente está voltando, já faz um mês que a gente voltou para as atividades, com todos os protocolos de segurança, álcool gel, máscara, viseira, todo mundo. Pessoas são dessa questão presencial. A gente fez o Dia Mundial da Atividade Física online, o Agita Galera também, e agora a gente conseguiu fazer o Agita Idoso presencial, o Novembro Azul e o Outubro Rosa, que está acontecendo essa semana, presencial, e a gente até usava uma bola, né? A gente está usando uma bola virtual. Então, para a gente conseguir fazer as nossas atividades, uma bola que a gente fala anti-Covid. Então, elas fazem os treinos, tudo imaginando como elas estão fazendo, e assim, está sendo divertidíssimo, e a gente não deixou de fazer, e a gente continua fazendo e incentivando a atividade física. Muito bom, Andréia. É impressionante a capacidade criativa, né, desses nossos parceiros aí do interior do estado de São Paulo. Muito obrigado, viu? Eu gostaria de chamar agora a Eliane de Mogi Guaçu para que também faça o seu breve depoimento, como estão sendo as atividades físicas nesse período. Boa tarde, professor, boa tarde a todos. Muito feliz aqui por essa iniciativa de vocês, né? Nós lutamos aí pela promoção da saúde já há muito tempo, e aqui em Mogi Guaçu não foi diferente. A partir do dia 20 de março, nossas atividades em grupo foram interrompidas por conta da pandemia, porém logo a gente já se organizou para encaminhar vídeos, né? Os professores eu trabalho na área da saúde, os professores da promoção de saúde, nós temos um setor aqui no nosso município, isso é importante a gente falar, temos um setor de promoção da saúde, e os professores encaminhavam vídeos, reuniam, montavam as aulas, encaminhavam vídeos para os seus alunos. Eu, em especial, então, fiquei com as lives 2 vezes por semana, ao vivo, no horário em que eu deveria estar na unidade de saúde, porque a gente já imediatamente começou a receber informações, né, de aumento de dor crônica. Então, as ferramentas que a gente tem lançado mão é justamente estas, né, de vídeo, interatividade, grupos de WhatsApp, a gente faz um monitoramento diário, perguntando como elas estão, como essas pessoas estão, questão de pressão arterial, a gente recebe muito feedback, a gente recebe muito pedido de socorro, porque elas estão desesperadas, essas pessoas, porque a maioria fazem parte de grupo de risco. Então, esse manifesto ele é de suma importância para que nós tenhamos muito apoio para que a prática de atividade física ela volte. E no meu município ainda nós não estamos com a prática presencial, estamos ainda por essa forma online, porém as ações elas são direcionadas para a autonomia dessas pessoas e como elas conseguirem enfrentar esse momento de dificuldade, né? Então são as ferramentas aí que a gente está lançando mão nesse momento tão difícil para todos nós. Eliana, muito obrigado pelo seu depoimento, né? A gente vê que dentro desse rol da criatividade, como a internet, né? A tecnologia tem nos auxiliado e isso, de certa forma, minimizou um pouco o impacto, né? Mas muito obrigado pelo seu depoimento. Eu gostaria de chamar agora a Mônica, que é do IPGG. Mônica? Agora, olá, boa tarde. Boa tarde, Mônica. Agora sim. Boa tarde a todos, como o senhor já me apresentou, meu nome é Mônica, sou profissional de Educação Física da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, trabalho no IPGG, Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia, o antigo CRILeste, aqui em São Miguel Paulista, na Zona Leste.
Em nome do nosso diretor, substituto, Dr. Newton da Silva Guedes, agradecemos esse convite para falar um pouquinho do nosso trabalho aqui nesse momento de pandemia. Somos parceiros do programa Agita São Paulo já há 19 anos. E nossa última aula aqui foi no dia 17 de março, uma quinta-feira, às 15h, uma aula de alongamento aqui dentro do auditório. Nós tínhamos em torno de 65 idosos fazendo uma aula de alongamento aqui. E nesse período de pandemia, todo mundo se reinventou, né, como as minhas colegas falaram. E o que nós fizemos aqui? Nós elaboramos videoaulas e encaminhamos para os nossos alunos que tinham grupos de WhatsApp e que tinham acesso à mídia, né? Semanalmente a gente enviava essas videoaulas. Depois veio as lives e a partir das lives a gente conseguiu atender mais idosos aqui da nossa região. Foi maior quantidade de idosos. E para finalizar, o que a gente está fazendo ainda? A gente está fazendo teleatendimento, a gente liga para os idosos que não têm acesso à internet, não têm acesso ao WhatsApp, para esses idosos que têm telefone fixo. E a gente faz a ligação, conversa, pergunta como é que eles estão, pergunta se estão fazendo alguma atividade física e às vezes a gente orienta, dependendo do que ele está fazendo, por telefone mesmo a gente consegue fazer essas orientações. Estamos no aguardo da liberação para a gente voltar com as nossas atividades aqui, tá bom? Muito obrigado, Mônica. A gente vê que esse grupo da terceira idade, né, como eles são muito ativos e o impacto que isso causou e a repercussão na estrutura mental, né? Como é que eu vou dar conta de tudo isso, né? Como é que vai ser o retorno? Exatamente. Obrigado, Mônica. Eu gostaria de chamar agora a Natália, que é de Ribeirão Bonito, por favor. Olá. Boa tarde a todos. Meu nome é Natália, sou fisioterapeuta de Ribeirão Bonito, interior do estado de São Paulo. E desde 2005, nós somos parceiros do Agita São Paulo, promovendo saúde através da atividade física aqui no nosso município. Ao longo desses 15 anos, nós ofertamos diversas atividades, dança circular, alongamento, hidroginástica, ginástica, grupos de caminhada. E quando veio a pandemia, tivemos que suspender todas as atividades, o que é muito complicado, né? E trouxe alguns prejuízos para a saúde da população, principalmente para a terceira idade, que é o nosso público-alvo. Então, nós tivemos que nos reinventar e as redes sociais e os aplicativos, como o Zoom, foram as ferramentas que a gente utilizou para conseguir acessar a nossa população, para entrar em contato com elas. Então, também gravamos aulas e colocamos no YouTube, mas no finalzinho nós conseguimos fazer os atendimentos supervisionados via o Zoom. E desde então estamos assim, as atividades presenciais ainda não voltaram, mas é uma preocupação do nosso município, porque nós não podemos parar, né? Temos que continuar combatendo o sedentarismo, que é um grande mal, né? E dessa forma também vamos estar combatendo as comorbidades que afetam o Covid-19. E é isso. Obrigada. Muito bom, Natália. É interessante verificar a importância, né, dessa parceria, dessa capilaridade, né, que o Agita conseguiu graças ao trabalho incessante, né, de vocês que estão lá na base, dialogando diretamente com os munícipes. Então, parabéns pelo trabalho de todos vocês. Né? Muito obrigado. Eu gostaria de chamar agora a Stephanie, que é de Jacareí, para fazer o seu depoimento, o nosso último depoimento, nessa apresentação, né, de privilegiar, para começar o nosso webinar, aqueles que sustentam o programa e que com certeza vão dar todo o suporte ao nosso manifesto. Obrigado. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou Stephanie, sou professora de Educação Física de Jacareí. Bom, aqui em Jacareí as coisas também não foram muito diferentes, né? Assim que começou a pandemia, a gente também parou as nossas atividades, lá pelo dia 15 de março, foi até um pouquinho antes do Estado decretar, né, o isolamento social. E nessa brincadeira a gente começou a mandar vídeos também via WhatsApp
né? Mas a gente mandou durante pouco tempo, porque logo teve muitos funcionários afastados e a gente teve que se realocar muitas vezes para fazer outras atividades que estavam sendo essenciais nas unidades de saúde. E daí, a gente estando mais próximo na unidade de saúde, a gente viu uma grande carência, né, do pessoal que está trabalhando na ponta, né, que está ali no dia a dia, e a gente começou a reverter as nossas atividades de atividade física, de sociabilização para o pessoal das unidades de saúde, né, então, e assim a gente foi durante um bom tempo, até que a gente viu a hora de começar a remontar protocolos para a gente começar a voltar às atividades em grupos. Por enquanto a gente ainda não retornou, tá bom, com as atividades em grupos, mas estamos com os teleatendimentos, estamos nos grupos de WhatsApp, estamos fazendo ações de Outubro Rosa, Novembro Azul, para o pessoal desses grupos, né, que são 2 datas importantes agora nesses 2 meses, né, para que a gente consiga ter um contato, ver o que está acontecendo, e para o pessoal que ainda está querendo ficar em casa, que ainda está com medo, fazer o teleatendimento. E daí a gente também pergunta, né, se está conseguindo fazer atividade física, se está conseguindo manter uma boa alimentação, se está com alguma dor, com alguma coisa, e aí a gente também já consegue orientar, tá bom? Mas eu espero que em breve a gente consiga retornar com os nossos grupos presenciais. Muito bom, Stephanie. Interessante, viu, que você coloca também essa tematização, né, dos meses e não perder esse contato, né, essa proatividade de ligar para as pessoas. Isso é fundamental para manter essa rede ativa. Então, muito obrigado e agradeço a todos vocês que acabaram de dar os seus depoimentos e passo o bastão aqui, ou passo a bola direto para o nosso coordenador geral, né, Dr. Vitor, que fará a segunda parte desse nosso encontro de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Bramante. Uma boa tarde a todos. Nós temos aqui conosco o Dr. Gabardo, ele tem um compromisso aí daqui a pouco, então eu vou passar a palavra para ele antes de eu fazer uso da minha palavra, tá bom? João, a bola está com você. Bem, obrigado, professor Vitor, pelo convite. Quero, em nome do professor Vitor, fazer uma referência a todos vocês, educadores físicos aqui presentes. Fiquei bastante feliz de ver a dedicação de vocês, a criatividade de vocês em relação ao enfrentamento aí dessa situação da epidemia e tudo aquilo que vocês conseguiram, mesmo com todas as dificuldades, servir o máximo possível, minimizar um pouco os prejuízos para essas pessoas que estão aí já há 7 meses, né, 7 meses de enfrentamento da epidemia, com dificuldade para fazer suas movimentações, se mantendo em casa, cumprindo com as orientações aí de distanciamento social. Também queria cumprimentar aqui o Dr. Pedro Alau, reitor da Universidade Federal de Pelotas, uma das pessoas que mais se destacaram aí nesse processo, talvez uma das pessoas que tenha hoje mais conhecimento sobre a evolução da pandemia, da epidemia no país, e tem informações que certamente serão muito importantes, além de, coincidentemente, o Pedro ainda ser um educador físico, então, um professor de educação física, certamente ele vai estar bastante próximo de vocês. Eu queria, infelizmente, a Stephanie, que falou por último, fez uma afirmação no final. Na verdade, não é uma afirmação, mas é uma expectativa que ela tem de que rapidamente ou em breve esses contatos possam ocorrer de forma presencial. E eu sinto muito em dizer para a Stephanie que acho que estamos ainda bastante distante desse momento, infelizmente, Stephanie. Quando a gente começou essa epidemia lá em março, aqui no Brasil, com os primeiros registros aí de óbitos, nós todos imaginávamos que seria longo, mas não sabíamos e não esperávamos que seria tão longo. Nós estamos já em outubro, os números ainda são assustadores, eles decresceram bastante, mas ainda nos preocupam muito.
não dá para minimizar o que a gente tem enfrentado nesse momento, e principalmente porque a gente está vendo o que está acontecendo na Europa. E provavelmente o que está acontecendo na Europa tem todas as possibilidades de que também tenhamos que enfrentar isso a partir de um determinado momento. Imagino que após início de verão, dezembro, janeiro do ano que vem, a gente possa ter um aumento significativo aí na transmissibilidade dessa doença. Eu acho que essa questão da atividade física, eu vejo dois problemas muito importantes que ocorrem paralelamente à pandemia. Uma delas é diretamente relacionada à questão da assistência à saúde, que as pessoas, para cumprir com as orientações de distanciamento social, deixaram de fazer o seu acompanhamento para determinadas situações que são muito importantes do ponto de vista de saúde pública. Houve uma queda acentuada da vacinação, quer dizer, os pais não levaram, por razões que não precisamos nem entrar no detalhe, não foram aos postos de saúde, não levaram as crianças para serem vacinadas, uma queda significativa da cobertura vacinal. Eu dou mais dois exemplos: as pessoas com hipertensão e os diabéticos, que precisariam muito continuar o seu acompanhamento, seja ele com nutricional, seja ele com atividade física, seja ele com medidas farmacológicas, e essas pessoas também deixaram de fazer o acompanhamento, e isso vai ter, nos próximos meses, nos próximos anos, um prejuízo muito grande na evolução dessas doenças desses pacientes. E, infelizmente, quando nós recomendamos o maior cuidado com o distanciamento social e ficar em casa, isolamento e tal, principalmente para os idosos e para as pessoas com doenças crônicas. Exatamente as pessoas que mais têm prejuízo por esta falta do que eu considero o segundo problema, que é a falta de atividade física, ou a redução da atividade física. Essas pessoas que ficaram em casa são aquelas que mais precisariam estar fazendo atividade física, são os idosos, são os pacientes com doenças crônicas, que não poderiam perder o processo de acompanhamento com os professores de educação física, com os seus hábitos de fazer atividade física. Então, acho que isso vai ser um prejuízo muito grande. Questão da saúde, diretamente, e o segundo ponto é essa da questão da redução das suas atividades. Tenho certeza que vocês estão, e esse manifesto, eu estou colocando aqui o meu apoio já direto nesse manifesto que vocês estão fazendo. O meu papel aqui com o professor Victor é tentar facilitar e colocar o governo do Estado de São Paulo mais próximo dessa discussão com o professor e ver de que maneira o governo do Estado de São Paulo, a Secretaria Estadual da Saúde, pode fazer com que minimizar um pouco esses prejuízos causados pela epidemia, que não são diretamente relacionados ao vírus, mas é um efeito colateral que nós não esperávamos que fosse tão prolongado. Então, quero, professor Victor, deixar aqui todo o meu apoio, meu empenho, meu compromisso com vocês de estar ao lado nessas reivindicações, nessas soluções que vocês estão apresentando. Enfim, estou aqui para ajudar a todos. Um abraço e mais uma vez meu cumprimento a todos que estão aí. Muito obrigado, João. Agradeço bastante aí as suas ponderações muito esclarecedoras e que vão contribuir bastante na discussão que vamos ter daqui para frente. E tenha boa sorte aí, continue já sorte na sua condução, porque realmente o desafio não é pequeno para todos nós, mas para você em especial. Como o Bramante passou, eu só vou pedir que habilite minha tela. Pode? Não está abrindo. Tá. Bom, nós estávamos aí, de alguma maneira, né,
o mundo estava, considerando a situação atual, nós estamos até que vivendo em paz, né? Então, uma certa tranquilidade, como mostra esse slide. Mas, de repente, apareceu esse vilão terrível, o coronavírus, que já matou 157 mil pessoas no Brasil e 1 milhão, quase 200 mil em todo o mundo. Mas, em comparação com as mortes que nós temos pelo sedentarismo, no trabalho da Emily, vocês vejam que são 5,3 milhões de mortes no planeta por ano, né? O que faz a gente refletir que só de ontem para hoje morreram 14.500 pessoas no mundo. Ou seja, nós temos um problema sério com o coronavírus, mas nós temos um problema não menos sério do sedentarismo, caracterizando então uma sindemia global, que é a presença de duas epidemias, duas pandemias ao mesmo tempo. As más notícias são terríveis, por quê? Porque o impacto do isolamento social ou isolamento físico, como a gente prefere falar, levou à depressão imunológica, aumento do processo inflamatório, problemas de saúde mental, como estresse, ansiedade e depressão. E a gente pergunta, né, então, além disso, o que, como falou da parte, as pessoas ficaram mais em casa, então diabético mais diabético, hipertenso mais hipertensão e assim por diante, colesterol alto, o pessoal com problema de acidente vascular cerebral, e a gente pergunta qual o tratamento para isso. E a solução, como em geral passa pela mão dos médicos, é sempre dar comprimido, é remédio, é invenções, é absurdos, né, propostos, tal, mas nada disso funciona, né? Então, na maior parte dos casos, esses medicamentos não funcionam. As boas notícias são que realmente a atividade física é a pílula mágica, porque é uma pílula que vai atacar todos esses problemas criados aí pelo coronavírus, como também ainda melhora a resposta imunológica, diminui o processo inflamatório, melhora a saúde mental, o estresse, a ansiedade e a depressão, melhora as comorbidades, produz antioxidantes que fazem com que diminua a síndrome do estresse respiratório, né, que é um agravante muito sério do Covid, melhora o efeito das vacinas, que o nosso amigo Pitanga vai falar mais, e a atividade física é leve, né, porque ela tem ainda efeitos positivos cardiometabólicos e até para mortalidade por todas as causas. A gente sabe nesse trabalho aí que a atividade física reduz morte por doenças infecciosas, né? Então isso é uma coisa que nós que trabalhamos com crônicas não estamos muito habilitados nessa área, mas agora começando a rever a literatura aparecem esses cenários. Inclusive, um trabalho recente com 387 mil pessoas mostrou que sedentários têm 32% mais chances de serem hospitalizados, e em outro trabalho mostraram que houve uma diminuição de 34% naqueles que alcançaram a recomendação, e aqueles que praticam ou mais tipo de atividades conseguem reduzir em 46% a hospitalização. De forma que quarentena sim, sedentarismo não, é a nossa posição, e por isso a gente tem um remédio que todo passo conta. O Selafiskis, né, então, resolveu chamar esse manifesto, como o Bramante falou, e pediu para um grupo de amigos excepcionalmente qualificados no Brasil, comprou um comitê editorial e com a colaboração de colegas que vieram participar do simpósio no Fórum do Agitamundo, como a doutora Fiona Bull, que representou a Organização Mundial da Saúde, e todos esses aí, que nós temos até o Pedrinho também nesse grupo, a CEO da American College, do Conselho Internacional de Ciência do Esporte, o PS, Participet, enfim, diversos líderes mundiais, e também tivemos um fórum da RAFA. Até eu quero agradecer a presença de muitos deles aqui, porque eu vi Oscar, a Núbia, Macícia, Maribel, acho que deve ter entrado o Anjo, não sei ainda, mas com certeza eles devem estar por aí, a quem a gente agradece a participação, e também especialmente aos brasileiros que fizeram parte de um terceiro fórum, tudo isso enriquecendo um documento final chamado Manifesto Internacional para a Promoção da Atividade Física no Pós-Covid, uma urgente chamada para ação, que agora a gente coloca à disposição e vamos começar a explicá-los para vocês. Muito obrigado e eu passo a palavra agora para o Bramante. Muito bem, doutor Vitor. Creio que, dando continuidade a essa introdução, vamos dizer, mais acadêmica, mais informativa, o doutor Alau deve se pronunciar agora também, certo?
estamos com... A bola está com você, Pedrinho. Pessoal, desculpa, eu tive que me levantar por 2 minutos aqui, exatamente na hora que eu passar a palavra para mim. Mas é um prazer, dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês todos. Fazer um agradecimento especial, óbvio, às palavras gentis do Gabardo. Fico muito satisfeito de ouvir tudo o que ele disse. Fico muito satisfeito de repartir ou compartilhar essa sala com vários colegas, dos quais eu estou com muita saudade, para dizer a verdade, nessa função aí como reitor da Universidade Federal de Pelotas, que felizmente está chegando ao fim. Eu sinto muita saudade dos amigos que estão aqui nessa chamada. Espero em breve voltar ao convívio de vocês. No caso, a pandemia está nos afastando há 1 ano, mais ou menos, mas a reitoria está me afastando há 4 anos de vocês. Então eu estou com muita saudade dos amigos. Mas eu queria falar muito especificamente sobre a questão do manifesto. Eu tive a oportunidade de conhecer o manifesto durante o simpósio, o tradicional simpósio que o Salafis se organiza anualmente, e que, obviamente, mesmo com a pandemia, aconteceu com muito sucesso esse ano. E esse manifesto ele é muito necessário nesse momento. Por muito tempo, vários de nós, muito motivados pelo Vitor, trabalhamos com a ideia de que nós precisávamos migrar das palavras para a ação, e talvez agora seja o momento em que nós mais precisamos fazer isso. Se nós não tomarmos uma atitude rápida em relação à inatividade física, a tragédia será muito grande. O Vitor mostrou algumas informações em relação à pandemia, foram trazidas algumas questões pelos colegas sobre o estágio da pandemia e tudo que deve acontecer nos próximos meses. A única coisa que salta aos olhos como capaz de enfrentar a pandemia ou enfrentar as pandemias, lembrando, em 2012 a gente usou o termo pandemia de inatividade física na série do Lancet, e nós estamos em 2020, é a atividade física. Então, esse manifesto é uma chamada para a ação, é um movimento de mobilização para que a população se movimente mais, para que os governos se movimentem mais, para que as universidades, toda a população entenda o quanto é importante incorporar a atividade física no dia a dia. Então, Vitor, eu te agradeço muito pela oportunidade, agradeço a todos os colegas do Comitê Científico que produziram esse manifesto que ficou tão bonito, e podem contar com a gente aqui para disseminar e tentar fazer com que o manifesto chegue a todas as pessoas que podem se beneficiar dele. Muito obrigado, Vitor, muito obrigado, colegas. Obrigado, doutor Pedro Alau, uma satisfação sempre contar com a sua presença. E agora nós vamos diretamente para o documento, né, que foi redigido, o manifesto, mas não falando sobre o manifesto. O desafio que nós nos impomos foi como cada uma das 3 partes previamente explicado, o contexto, as referências e também os call to action, né, quais são as ações previstas, como é que a gente propõe isso? E com isso nós dividimos o grupo que vem trabalhando nesses 2 meses. Então gostaria de passar primeiro nesse contexto. Creio é o Douglas que deve falar um pouco conosco sobre esse contexto, tá certo? Isso, professor Bramante, boa tarde aos demais colegas, muito bom estar podendo ouvir, ver, ler, muita gente conhecida, um saludo também aos colegas fora do Brasil, muitos rostos conhecidos aí também. A gente combinou, nós escrevemos a parte do contexto, né, só para que fique claro, então nós dividimos aqui a fala, participamos eu, o professor Luiz Carlos, que está fazendo, né, sendo nosso moderador, nosso âncora, e o professor Marcos Narras. Por questões óbvias, eu vou falar a parte inicial e o professor Narras responde as perguntas depois.
Então a gente combinou dessa maneira para deixar o professor Narras com a parte mais árdua de dar boas respostas. Então eu queria trazer à tona, antes também queria tomar liberdade, me sinto à vontade para fazer isso, né, entre tantos colegas aqui que militam no campo da saúde, em especial no território brasileiro, de me juntar à indignação pelo decreto, né, pelo decreto de ontem, o 10.530, que coloca a atenção primária em risco no nosso país também. Queria fazer esse registro aqui pessoalmente, peço licença ao Dr. Vitor, que isso não estava no protocolo, mas também esse decreto não estava. E eu queria trazer da parte do contexto, então, a questão específica que foi uma toada, como nós apelidamos aqui ao longo das nossas conversas, que foram muito animadas, né, e não foram nem sempre convergentes, né, nós tivemos nossas divergências, mas que nasceu também do espírito dessa discussão, de tantas visões, uma palavra que nós passamos a apelidar de DNA, que é a solidariedade. Então, o documento, não por acaso, aparece 7 vezes a palavra solidariedade ou solidário no texto, trazendo a questão dessa questão, eu chamo até a questão que é uma força feminina, né? Porque é um substantivo feminino, e me dei o direito aqui até de trazer uma definição que acho que representa bem a questão do manifesto, que é um acordo. A solidariedade pode ser entendida como um acordo através do qual algumas pessoas se sentem obrigadas umas em relação às outras, ou cada uma individualmente em relação às demais. Então, acho que a cara do manifesto, também, entre outras facetas, é que nós devemos nos dar as mãos, mesmo com as nossas divergências, sejam elas de qualquer questão, mas nos preocuparmos com todos, né, e trabalharmos, militarmos para que a gente tenha uma cidade, que nós tenhamos um bairro, uma capital, um estado, um país, um continente e um mundo mais solidário, porque também isso impactará as questões de saúde, e não é diferente com a atividade física, que é o tema, obviamente, mais importante. Eu queria também trazer aqui, nesse primeiro papo inicial, que a gente, obviamente, no manifesto tem valorizado a cultura local, regional, para propor também a redução das desigualdades e as desigualdades de oportunidades aos acessos do bem público. E nessa situação, porque a gente falando de vários sistemas, né, desde a prática individual, da prática comunitária, de uma política, de uma legislação, obviamente que a gente precisa militar para que a cidade esteja mais perto do cidadão e que ele possa usufruir para as atividades de lazer, para as atividades de deslocamento, para a atividade física como forma de lazer. Quer dizer, o acesso aos bens públicos é uma característica que esse documento está trazendo e que ficou bastante bem registrado. A outra questão é que também que para combater as desigualdades e as outras epidemias ou pandemias que nós tivemos, a gente precisa da solidariedade entre pessoas, comunidades, cidades e nações. Então, também esse aspecto, né, de ter sido um documento produzido não só por esse grupo de colegas, amigos, né, que se reuniram em torno do chamamento do Salafistas, através do Dr. Vitor e dos colegas, né, do Salafistas, também se ampliou para uma dimensão global, né, como já foi apresentado aqui. A gente acredita também que o enfrentamento dessas desigualdades, de alguma maneira, elas estão em curso, mas de maneira desarticulada. Então, também é importante que o documento tenta trazer à tona algo que não é novo, mas eu acho que é importante que a gente sempre reforce e exercite isso, a solução intersetorial, interdisciplinar, que a gente possa reunir vários conhecimentos necessários para enfrentamento da inatividade física, como trouxe o Dr. Vitor também, e o Pedro também lembrou, né, que também é uma pandemia. Então, a gente acredita que a atividade física, né, as ações, programas, políticas de promoção da atividade física e também de redução do comportamento sedentário é uma estratégia subvalorizada pelos nossos governantes, pelos legisladores e por toda a comunidade, inclusive profissionais de saúde, que obviamente cada um, né, na sua nutricionista com alimentação, fisioterapeuta com reabilitação e assim por diante, mas que a atividade física é um tema transversal e que deveria ser trabalhado por todos.
Então não é uma questão de ter competência ou não ter competência, mas pelos dados epidemiológicos, pelo impacto que a gente já viu e vai continuar vendo daqui a pouquinho com o professor Pitanga, da atividade física, né, para o sistema de saúde, para a saúde individual, para a saúde coletiva, é fundamental que a gente trabalhe nessa perspectiva solidária. E, por último, eu queria chamar a atenção também que o manifesto está escrito, obviamente que tem outros documentos, mas algo que a gente gostaria muito que fosse aproveitado esse momento também é de que nós temos 500 mil pessoas inscritas no processo eleitoral, que se dará daqui a pouco, dia 15 de novembro. E que essas pessoas deveriam receber esse documento também. Então, se não der para mandar para todos, o meu convite dos colegas que redigiram o documento é que você compartilhe ao menos com o seu candidato nesse momento e que a gente paute o tema atividade física, não só para o Poder Executivo, que é muito importante, mas também para o Legislativo, que é algo muitas vezes esquecido pela nossa categoria como profissionais de educação física, né? A gente pensa em usar o prefeito, o secretário, o governador, enfim, o presidente, mas o fato é que a gente tem legisladores que podem contribuir muito com um avanço significativo para implementar uma legislação que coloque a atividade física e a redução do comportamento sedentário nesse cenário. Então, deixo o convite aqui para vocês compartilharem o documento com os seus candidatos, se possível com os não candidatos também de vocês, mas mandando para o seu candidato já está ótimo. Se possível, depois da eleição, que vocês queiram quem ganhou e quem perdeu, e bombardeiem os novos prefeitos, os novos vereadores com um manifesto, porque ele é bom para o partido A, partido B, partido C, os 33 partidos que nós temos no Brasil. Esse documento deve chegar à mão, porque é isso que vai fazer a diferença, a gente fazer uma militância naqueles que se colocaram à disposição para servir o bem público, né? Deveria ser assim, dos nossos legisladores e nossos responsáveis pelas políticas do Executivo. Então é isso, agradeço a oportunidade de estar falando, e mais para frente a parte difícil fica com o professor Narras, então, de responder as perguntas. E eu vou ficar aqui pelo chat dando apoio aqui nos comentários, etc. Fiquem bem e foi um prazer participar desse processo com vocês, aprendi muito, deixo aqui meu agradecimento, em especial ao Dr. Bramante, que nos conduziu aí como nosso editor-chefe de maneira exemplar. Muito obrigado, fiquem bem. Muito bem, professor Douglas, muito obrigado pelas suas palavras aí. Foi não sei se vocês sabem, mas meu campo de estudo e pesquisa é o campo do lazer, né? Então a gente tentou, sempre que possível, trazer esse diálogo entre as ciências duras e as software researchers, né? Porque é isso que eu acredito que é possível fazer com esse documento, como traduzir esse documento para a base e para que esse contexto elaborado tão bem pelo Douglas foi sem dúvida alguma necessário uma ampla pesquisa, o que nós chamamos de referência, que nos apresenta aqui as bases científicas e o referencial teórico do documento e como isso poderá o professor Douglas nos fez chegar até aos candidatos, né? Muito bem, e para isso eu convido aqui o nosso querido professor Pitanga, que também atuou conosco nesse grupo. Professor Pitanga. Obrigado, professor Bramante. Luiz, está desabilitado o compartilhamento de tela. Se você puder habilitar, eu agradeço. Bem, em nome do Dr. Vitor, eu agradeço a todos os que estão presentes e dou as minhas boas-vindas a todos os participantes dessa sessão virtual que nós estamos participando juntos, né? Bem, com relação à questão das evidências científicas, que é o segundo tópico dessa nossa conversação, participamos então desse subgrupo do comitê, eu, o professor Maurício e o professor Dr. Vitor Matsudo, né? A gente vai comentar então exatamente sobre as evidências. Então, a literatura, pessoal, é muito farta quando nos fornece todos os benefícios da atividade física para a saúde cardiovascular, para a saúde metabólica, para a saúde mental, para o sistema imunológico, né? E mais recentemente, dentro daquilo que a gente levantou de pesquisas, o comportamento sedentário passou a ser incluído também como um dos passos do estilo de vida para a promoção da saúde, além da prática da atividade física.
exatamente porque, né, esse comportamento sedentário passou a ser observado como um importante componente para a prevenção de agravos cardiometabólicos, principalmente quando trabalhado na perspectiva do efeito combinado da atividade física e da redução do comportamento sedentário. Além disso, outros autores, né, vêm comentando bastante também atualmente sobre a questão, como foi colocado pelo Dr. Vitor, esse artigo, inclusive, é de autoria dele, com o Luiz Guilherme, que todo passo conta para a prevenção de diferentes agravos à saúde e também para a sua promoção. No contexto específico do coronavírus, diversos pesquisadores, tanto nacionais quanto internacionais, quanto diversas entidades também, tanto nacionais quanto internacionais, vieram publicando, desde o início da pandemia, vários documentos propondo a continuidade da prática da atividade física, mesmo dentro de casa, como também inserindo a discussão sobre a redução do comportamento sedentário e que essa prática da atividade física poderia ser feita tanto em casa quanto ao ar livre. Então, a mensagem era basicamente permaneça ativo durante a pandemia. Outros autores tentaram evidenciar a questão da atividade física ser considerada como essencial durante a pandemia. Isso porque essa atividade física ela é vista como um exercício, como uma terapia muito importante, né, contra os efeitos negativos, tanto físicos quanto mentais, durante o processo de quarentena que todos tivemos que conviver. Então, vários autores publicaram vários trabalhos mostrando os múltiplos benefícios da prática da atividade física durante a pandemia do novo coronavírus. Observamos também determinações legais em diferentes partes do mundo, como na Austrália, França, Inglaterra, Grécia, Portugal, Alemanha, onde a atividade física foi considerada uma atividade essencial durante o período de quarentena, durante o período de isolamento social. Com a segunda onda às portas agora da Europa, a gente espera que esse contexto ele continue a predominar nesses locais, né? Além disso, pessoal, nós começamos a perceber que, e como o doutor Vitor já tinha adiantado, que além da pandemia Covid-19, nós vivemos também a pandemia da inatividade física. E nós resolvemos, então, acrescentar também a essa discussão a pandemia da obesidade, mostrando que a gente hoje vive uma perspectiva de múltiplas pandemias que estão interagindo entre si e que promovem uma redução nos níveis de atividade física, como também da aptidão física da população mundial. Isso é mostrado desde março, ali, os dados do Fitbit mostraram aproximadamente 15% de redução da atividade física na população brasileira, né? Como também nós mostramos a questão da redução dos níveis de aptidão física, né? E uma notícia boa que nos chamou a atenção é que alguns outros autores mostraram que, apesar dessa redução da atividade física, aumento no interesse das pessoas pelo tema da atividade física. Isso foi um dos pontos, inclusive, que nos levantou e chamou a atenção para que nós realmente precisamos construir esse manifesto. Começamos a observar também que existiam várias publicações sobre a questão da atividade física e a influenza, o H1N1. Né? E nessas publicações se mostrava claramente o efeito protetor do exercício sobre o risco de morte associado à influenza em idosos, como também vimos isso na população de modo geral, como também vimos que a atividade física promovia um efeito muito importante na redução da gravidade do quadro clínico associado à influenza. E, então, vários autores começaram a mostrar que todos esses achados poderiam ser transportados para a atual pandemia, exatamente porque trata-se de infecções, né, com características, processos infecciosos com características virais muito semelhantes. Um outro detalhe muito importante que nós vimos quando nós buscamos essas evidências científicas foi sobre o efeito da vacina, que agora está todo mundo atrás da vacina e a gente espera que ela rapidamente possa ser disponibilizada para a população. Mas com relação à vacina contra a influenza, nós vimos claramente, principalmente em idosos,
E os idosos que são ativos fisicamente respondem melhor ao efeito da vacina do que os idosos que não são ativos fisicamente. Isso é visto também na população de um modo geral, como também é visto em atletas. Então, vejam, são diferentes evidências que nos levam a dizer que é muito importante a manutenção da prática da atividade física, tanto ao ar livre quanto em casa, nos centros de condicionamento físico, obviamente seguindo-se todos os protocolos de biossegurança que são determinados pelas autoridades sanitárias. Comentamos também sobre a questão da intensidade, pesquisamos também sobre isso nas nossas evidências científicas, onde é dito que a intensidade moderada é aquela mais adequada para ser exercida pela população no momento de pandemia, e todas essas evidências, professor Bramante, nos levaram a fazer a chamada para a ação, na qual o senhor vai dar seguimento agora à apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pitanga. É necessário dizer, né, que todas essas referências fazem parte do documento que se encontram no site do Celafisques. Então, é uma vasta bibliografia dando o suporte, né, o apoio científico necessário. Então, agradeço muito ao professor Pitanga pela didática e pela rapidez com que nos mostrou esse conjunto de evidências, né? Antes de chamar aqui a última parte, aí nós vamos fechar com as ações, para vocês terem uma ideia, no início dessa transmissão, nós estávamos com 214 instituições, 116 do Brasil, 93 de outros países da América Latina, inclusive nessa transmissão, né, com 5 de Portugal, Espanha, Finlândia. Então, muito obrigado pelo prestígio de vocês, e agora eu passo a palavra à professora Beatriz, que junto com o professor Luiz Guilherme e o professor Lamartine debruçaram sobre, muito bem, quais são as ações que nós devemos tomar para fazer desse documento algo palpável lá na municipalidade, lá no clube, em tantos outros lugares, né? Então eu passo a palavra aqui à professora Beatriz. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, e realmente foi esses dias, essas semanas que estivemos juntos, foi muito, muito bom, muito importante para todos nós, e espero que realmente esse manifesto possa dar uma nova direção e oportunidade para as pessoas realmente entrar nessa chamada para a ação. E a forma que nós organizamos, nós vamos falar, eu falo, o Lamartine e também o professor Luiz, né, numa dinâmica. Então, eu quero chamar primeiro o professor Lamartine, que vai abordar um pouco esses temas dentro dessa chamada para a ação. Professor, sua palavra. Lamartine? Lamartine, você precisa abrir o áudio. Abre o áudio. Pode falar, Lamartine. Está me ouvindo agora, né? Tá, estamos ouvindo. Pois muito não, pode falar. Chamada de ação, ou a ação. O que nós ouvimos até agora são considerações relacionadas à ciência, que é o grande envolvimento da maioria das pessoas que estão aqui presentes, seja como ativas ou seja como seguidoras de conhecimentos. No manifesto, nós temos que ter a parte prática, não é somente estabelecer posições teóricas, mas sim informar as pessoas de como mudar seus comportamentos no sentido do que estão conhecendo através do manifesto.
Então, este manifesto, como vários outros, ele estabelece um objetivo, diz as razões que devem ser colocadas para atingir esses objetivos e, finalmente, exemplos de locais onde que eles podem ser tornados realidade. O grande objetivo desse documento é tornar as pessoas mais ativas. Essas pessoas mais ativas, quando estão em grupos sociais mais saudáveis e solidários, se dá finalmente o envolvimento do que nós estamos tentando apresentar à sociedade brasileira, à sociedade da América Latina e do mundo inteiro. Então, esse é o objetivo que se consolida através de políticas públicas que significam também colocar o exercício físico como um dos seus propósitos principais. Foi atingido totalmente nos países e também muito pouco no Brasil. Então, o exercício físico pode ser uma política pública, mas no sentido de quando envolve governos, de pessoas, grupos sociais, instituições, empresas, etc. Muito bem, então nós chegamos ao famoso modelo sustentável e cooperativo, que é o propósito também das grandes organizações internacionais e também desse nosso manifesto. O que significa isso diante do objetivo e do envolvimento das pessoas e das instituições, principalmente o governo? Significa que nós precisamos de uma continuidade e acesso garantido à população do que nós estamos dizendo. Então, a palavra sustentabilidade tornou-se muito comum. Todos procuram a sustentabilidade, mas no nosso caso aqui em particular, é dar o sentido de continuidade e acesso garantido às pessoas. Para isso, é preciso fazer um nível de intervenção, uma chamada à ação também para os poderes públicos. E, nesse caso, vem à baila o espaço público. Provavelmente é o centro das atenções da maior parte das intervenções públicas, hoje relacionadas, pelo menos na Europa. Esperamos que aconteça aqui também nos outros continentes, no sentido de que transformar o espaço público como locus, como um local da atividade física, já é um objetivo antigo de todos nós. Mas agora torna-se também uma oportunidade. É oportuno não somente para enfrentar a pandemia, como também estabelecer critérios para manter as atividades físicas no futuro. Então, nós estamos falando uma chamada de ação para hoje e para amanhã. Não podemos esgotar apenas num simples documento. E, em termos práticos, o que isso significa? São ruas, uso de bicicletas, caminhadas, uso de praças, das praias, etc. E, finalmente, transformar o espaço público numa recreação ativa, ou pelo menos num local que as pessoas possam se exercitar. Esse investimento no espaço público é também uma condição política. Há 3 países da América Latina, inclusive o Brasil, que no momento passam por um processo eleitoral. Então, esse manifesto chega numa hora importante. É apresentar aos candidatos estas propostas, a chamada de ação, não é só dos indivíduos para mudarem os seus comportamentos, é sobretudo dos governantes. Então, os candidatos, se tiverem acesso a essas informações, nós podemos ter algumas esperanças de bons resultados no futuro. E pensando já no que vem mais adiante, e usando a expressão mais brasileira, que a maioria dos candidatos se referem às prefeituras, significa que prefeitura, o local, o município, é o grande alvo dos próximos meses para disseminar esse manifesto. Beatriz. Então, realmente, quer dizer, isso tudo que foi dito, a importância dessa chamada para ação, e no próximo slide a gente pode ver que essa responsabilidade é uma responsabilidade social, mas é uma responsabilidade também nossa, individual, na área que nós vamos atuar, né? Não se pode pensar só que o governo vai resolver.
mas sim as nossas ações juntamente com o social, quer dizer, uma sociedade integrada, eu, você e nós, que vamos conseguir transformar essa cidade, transformar os locais de trabalho, né? E com isso eu vou chamar o professor Luiz para falar um pouco dessa democratização ao acesso, à planação de global. Por favor, professor. Bom, obrigado, Bea. Muito boa tarde a todas e todos. É uma satisfação compartilhar esse momento com todos vocês. Eu queria registrar aqui o sucesso desse lançamento, porque mais do que cerca de 450 pessoas que acompanham essa reunião online, seja aqui na sala ou no YouTube, eu diria que a gente tem 450 potentes disseminadores desse manifesto. São pessoas que, todos aqui são interlocutores da atividade física para a saúde, então a gente tem um potencial muito grande de disseminação a partir dessa reunião. E aí eu convido todos vocês a se deterem atentamente aos 12 pontos da chamada para ação, que na realidade representam tópicos que o grupo, junto com todas as sugestões, né, dos colaboradores nacionais e internacionais, chegou ao consenso de que são sugestões de como implementar essas evidências, como botar as evidências em prática, ou seja, em outras palavras, como transformar a nossa sociedade numa sociedade mais ativa. E como todos nós sendo interlocutores da atividade física, a gente está muito acostumado a falar de atividade física e eu receio que às vezes entre nós a gente talvez banalize um pouco esse tema, mas é preciso, eu acho que a partir do manifesto, chamar a atenção da população, então sejam dos gestores, públicos ou privados, ou seja, diretamente na população, para quem trabalha na linha de frente, que a gente está falando de algo extremamente valioso. A atividade física é algo que salva a vida, é algo que melhora a vida das pessoas, então a gente está falando não é uma panaceia, mas que as evidências mostram que, sendo mais ativo, a gente consegue prolongar a vida e prolongar de forma com maior qualidade. Então, a gente tem um instrumento muito poderoso na mão, e eu acho que é isso que a gente deve destacar, mas sabemos também que para alcançar esses objetivos, a gente precisa democratizar o acesso às instalações que oportunizem mais prática. Então, as evidências hoje mostram que quanto mais oportunidade de prática as pessoas têm, mais ativas elas são, e é preciso, então, entender que a pandemia, além de todos os outros desafios que ela nos trouxe também o desafio da gente se manter ativo ou se tornar ativo nesse contexto de isolamento físico e, em muitos casos, de isolamento social. E, para isso, mais importante ainda, a gente pensar e agir intersetorialmente para buscar a democratização de acesso a espaços saudáveis e seguros para a prática de atividade física. Destacar também que esse manifesto está em sintonia com planos maiores e outros documentos, especialmente o Plano de Ação Global da OMS de Atividade Física 2018-2030, e que, nesse sentido, a gente tem que ser criativo e repensar tudo o que se tem feito em promoção de atividade física até o momento, para a gente pensar agora em como promover a atividade física nesse contexto da pandemia, pensando em ambientes diversos, mas certamente priorizando a atividade física em casa, ao ar livre, sem aglomeração, porque isso garante a segurança da prática, e especialmente porque a gente já tinha uma situação de pandemia de inatividade física antes, e agora a chamada para ação é porque essa situação se agrava, porque as pessoas que mais demandam são aquelas que têm maior necessidade de isolamento físico, então, portanto, buscar soluções, e nos depoimentos dos interlocutores, dos responsáveis aí do Agita São Paulo, a gente viu excelentes exemplos de criatividade, de como manter a atividade física segura em ambientes diferentes, especialmente em casa, para aqueles que têm doenças crônicas e que, portanto, estão sujeitos a um risco maior risco para formas graves da Covid. Então, portanto, é importante a gente agir nessas esferas para tentar tornar a população mais ativa, mais saudável, num contexto de maior solidariedade. Devolvo a palavra, então, para a Bea. Obrigada, Luiz. Então, realmente, quer dizer, o nosso manifesto, ele traz toda essa dinâmica das informações internacionais, globais para o local e do local para o global, né? Esse local, que a importância dessas atividades fundamentadas nessas sintonias com a Organização Mundial de Saúde,
com esses programas com objetivos até 2030, que eu acho que é um guia muito importante para todos nós, e essas atividades que a gente tem que pensar não só fora, como dentro de casa. E eu acho que agora eu gostaria que o Lamartine falasse um pouco mais como disseminar pelas mídias sociais, né, que é um foco importante que a pandemia nos trouxe. Por favor, Lamartine. Precisamos falar, sim, nesse manifesto, e todo o grupo insistiu muito nessa posição, e está na literatura também, é a questão do uso dos meios digitais para alcançar as pessoas. Havia dúvida, pelo menos aqui na situação brasileira, que isso poderia atingir toda a população. Não há mais essa dúvida. Não há mais essa dúvida. Para atingir os 30 milhões de invisíveis, só havia uma condição, que era atingi-los através dos meios digitais, e isso foi feito e deverá continuar. Então, o mundo, os países, América Latina, África, o sul da Ásia, não tem mais dúvidas. O caminho a trilhar é através das mídias digitais. E, no aproveitamento dessa possibilidade, então, o manifesto se junta aos demais meios já existentes, e já citados aqui por várias pessoas, no sentido de utilizá-las também para promover, para mobilizar as pessoas no sentido da vida saudável, que é a vida ativa e em comunidade comunitária, como o nome tradicionalmente sempre deu esse sentido, onde todos se ajudam. Beatriz. Obrigada, Lamartine. É um momento muito importante esse da mídia, muito importante dessas mídias sociais, o que realmente tem nos trazido essa integração mundial, né? Mas essa intensidade adequada, que intensidade é essa, que eu acho que é importante que o Luiz traga algumas informações práticas para essa forma dessa urgência, dessa chamada para ação. Pois é, exatamente isso, Bea. Eu acho que dos 12 pontos de chamada à ação, eu acho que talvez o de característica mais prática e que a gente deve disseminar essa informação assim, aos 4 cantos, inicialmente, a ideia de que está muito bem fundamentada na literatura, o professor Pitanga demonstrou isso muito bem, que todo movimento conta. Isso é talvez mais importante ainda, fazer chegar isso, especialmente para os grupos de maior risco para formas severas de Covid, porque esses provavelmente tiveram maior impacto de redução de oportunidade prática, então idosos, diabéticos, hipertensos, que estão com uma maior necessidade de isolamento nesse sentido e, portanto, tiveram maior redução de oportunidade de prática. Então, é importante que essas pessoas aumentem sua autoeficácia no sentido de saber que podem melhorar sua saúde através da atividade física, saber que aquilo que conseguem fazer será benéfico para a atividade física. Então, essa é uma informação valiosa que a literatura hoje nos fundamenta nesse sentido. Então, chegar na população essa ideia de que, sim, se você só pode fazer um pouco, se você só consegue um pouco, ainda dentro de casa, faça, porque isso é benéfico para a sua saúde. Então, todo passo conta, ainda que seja atividade física leve e ainda que seja abaixo dos tradicionais 150 minutos de atividade física por semana. E lembrar, como o professor Pitanga bem salientou, que a atividade moderada se mostra como um potente protetor e fator de promoção do sistema imunológico e que nesse momento ganha ainda mais importância no momento de pandemia. Então, portanto, valorizar a atividade física leve, a atividade física moderada, como já era valorizada, e um destaque, vale a gente lembrar também que a atividade física muito intensa e prolongada não é recomendada nesse momento em função de abrir uma possível janela, ainda que temporária, de redução da resposta imunológica, o que ninguém quer ver nesse momento. Então, disseminar a ideia de que todo passo conta para a saúde, ainda que seja atividade física leve e ainda que seja abaixo dos 150 minutos. Claro que podendo, vamos chegar aos 150 minutos. Portanto, resumindo essa ideia, todo movimento conta, menos é mais, e se puder fazer um pouco mais, melhor. Beatriz? Obrigada, Luiz. Realmente, eu acho que essa chamada para ação ela vai nos trazer informações bem específicas
e especialmente quando a gente pensa em determinados grupos, né? Grupos que precisam de uma maior atenção, né? Grupos que são as crianças, as meninas, mulheres, que são considerados ainda uma minoridade na questão da atividade física, os deficientes, que já temos vários programas, mas eles estão sofrendo muito durante a pandemia, mas já existem programas utilizando a mídia para que eles não fiquem do lado de fora, mas sim consigam se integrar. Os indígenas, que é uma população minoritária no país, mais 0,5% da população brasileira, mas é uma população que necessita cuidados especiais e que tem sofrido muito com a questão da pandemia, né? E todos esses grupos idosos que já foi falado, mas que são grupos específicos que precisam de uma maior atenção, né? E dentro dessa ideia, eu quero chamar o Luiz para voltar para falar sobre a escola. É o que é um grande dilema na nossa sociedade hoje, se volta a escola, se fica a escola, né? Como é que ele pode falar um pouco mais sobre a escola? Bom, muito bem. A escola foi algo que desde o início, né, o grupo do manifesto entendeu que tinha que ter um foco prioritário. Então, a chamada para ação aqui é no sentido da gente repensar a escola como um importante foco de promoção da saúde para a vida. E nesse sentido, é importante a gente pensar na escola. Quando a gente pensar na retomada presencial, é claro que isso vai variar de região para região, mas mesmo agora, enfim, não vamos esperar a retomada presencial. Então, mesmo na escola de forma remota, pensar na escola como um elemento transformador da sociedade, para que a gente possa, a partir da escola, ter uma sociedade mais ativa, mais saudável e mais solidária. Então, é pensar nas gerações futuras para que a gente possa transformar a sociedade. Então, portanto, a escola sendo um grande polo promotor de saúde, promotor de vida ativa, promotor de um cidadão ativo, formação para todo o ciclo de vida, e especialmente valorizando desde cedo a ideia da solidariedade, que a gente vê que é tão necessária nesse momento, porque se eu uso uma máscara, eu estou me protegendo e estou protegendo a todos da minha sociedade. Então, a ideia da solidariedade é fundamental na tomada de decisão individual em qualquer circunstância de promoção da saúde. Então, resgatar e valorizar cada vez mais o papel da escola. Obrigada, Luiz, e obrigada aí a todos. Eu quero mostrar o último slide, que é o infográfico que foi feito pelo Maurício, do Selafisques, e foi uma obra de arte, realmente, esse trabalho, e que realmente vocês possam transformar, utilizar esse infográfico para o dia a dia, transformar, adequar nas possibilidades de cada um, na área que cada um vai trabalhar. Espero que realmente esse manifesto chegue, essa chamada para ação transforme vocês e a vida de todos. Um abraço, muito obrigada. Muito obrigado, professora Beatriz, professor Lamartine, professor Luiz, Guilherme. Abriu, né, a possibilidade de intervenção no local, nos diferentes locais, né, onde a atividade física pode acontecer, e mais que isso, né, essa ideia de minimizar esse comportamento sedentário, essa combinação que o manifesto propõe. Eu creio que nós temos aqui tempo para uma pergunta. Pessoal, obrigado, viu? Tempo do contexto, pessoal do contexto, tem uma pergunta aqui, pelo jeito, é o professor Marcos Nas, que vai responder. Eu vou fazer a pergunta. Vocês acreditam que, em meio ao atual momento sanitário do país e do mundo, a população terá atenção a um manifesto que trate da atividade física? Foi possível, Douglas e Marcos, compreender aqui a pergunta? Sim, eu compreendi a pergunta. Você me ouve bem, Bramante? Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Marcos. Se as pessoas vão dar atenção ou não a esse manifesto, isso vai depender da capacidade de disseminarmos. E aí eu incluo todos vocês que estão participando deste webinar
e todas as pessoas que possam ter, de alguma maneira, influência em ambientes escolares, em ambientes de trabalho, em ambientes políticos e nas comunidades em geral. Eu incluiria até nas comunidades religiosas, que num momento como esse não podem ficar de fora das ações que pretendem desenvolver no nosso país, a partir de ações nas comunidades, uma cultura promotora de estilos de vida mais ativos, em comunidades exatamente mais saudáveis e solidárias. Então, o manifesto tem fundamentação científica, o manifesto traz ideias de aplicação muito claras e muito coerentes, e para transformar esse manifesto numa bandeira que possa dar início ou ao menos ampliar todas as ações que já vêm sendo desenvolvidas no mundo como um todo, isso vai depender das ações de indivíduos e organizações que se associem, que se tornem parceiras dessa mensagem e que possam levar aos formadores de opinião, aos políticos e aos líderes que querem liderar pelo bom exemplo, né? E transformar isso em ações que levem à redução de desigualdades e ampliação do acesso baseado em evidências que possam fazer com que as pessoas tenham um rol de opções ampliado, com segurança e com igualdade de acesso, como mencionei antes, né? Professor Marcos, como você está com a bola aí, não é? Antes de passar a bola, tem mais perguntas, mas infelizmente não tem tempo. Vou fazer uma pergunta que veio também e acredito que você pode nos auxiliar. Agora que a saúde está em evidência, custo e maior benefício para a melhora da vida das pessoas, que recado precisamos dar para os nossos governantes e dirigentes de entidades privadas? E o mais importante, como podemos fazer com que eles ouçam tudo isso que nós estamos falando? Olha, os políticos nos ouvem exatamente nesse momento do voto. Nós temos aí 15 ou 20 dias para colocarmos essa chamada ação nos ouvidos e possivelmente nos planos de muitos candidatos por todo o Brasil. E fico feliz que essas eleições sejam exatamente para prefeitos e vereadores, porque é nas cidades, é nas comunidades que nós poderemos ter uma influência maior. Como eu insisto em dizer, nós precisamos mexer com aspectos comportamentais que levem a uma cultura promotora de estilos de vida ativos. Isso acontece a partir de um processo educacional familiar e educacional em nossas escolas em geral. Então, esse é o momento propício para que nos façamos ouvir diante de políticos ou candidatos a prefeitos e vereadores de todo o país. Normalmente, as obras físicas envolvem muito mais o interesse daqueles que têm os recursos públicos nas mãos. Mas nós estamos falando em modificar hábitos, modificar comportamentos que vão levar a um melhor investimento em saúde e certamente buscando a convivência das pessoas, a solidariedade e o alcance de objetivos de trazermos ao Brasil um ambiente que possa ser exatamente premiado pela melhor condição de saúde e a partir de uma melhor educação de sua população. Grato, muito obrigado, professor Marcos, pelo esclarecimento. E é interessante verificar aqui no chat, estou tentando aqui dar uma coordenada na leitura, né? Vejam só, é muito interessante a força que a igreja tem. Por exemplo, a Daniela Gabriel
falou, sou da Igreja Presbiteriana do Brasil e temos a Secretaria Presbiterial da Pessoa Idosa, onde temos coordenadoras que desenvolvem atividades direcionadas a idosos, membros e da comunidade, e entre elas profissionais de educação física. E sou coordenadora do Presbitério de Pirituba, São Paulo. Quer dizer, o que nós também precisamos falar para os nossos padres, enfim, presbíteros, que no seu evangelho, na homilia, né, fale sobre isso também. E nós, enquanto pessoas que acreditamos nesse manifesto, não é só através do político, mas certamente o dirigente espiritual tem uma força extraordinária, especialmente em pequenas comunidades. Se me permite só complementar o que você colocou, assim como não queremos nem devemos deixar ninguém de fora, falando de pessoas, também na disseminação desse manifesto, não devemos deixar de fora nenhuma organização, instituição ou associação que pretenda apoiar e divulgá-lo. Isso que você falou, Marcos, é interessante verificar aqui também, dizendo a dimensão da qualidade de vida que a parte espiritual também faz parte, não é? O seu pentágono do bem-estar, né, certamente traz esse conjunto de informações significativas para quem pretende implementar esse nosso documento, né? Bom, gente, eu acredito que nós estamos chegando ao fim. Agradeço a você, Marcos, a sua disponibilidade. Eu gostaria de passar, então, a palavra final aqui ao Dr. Vitor. Doutor Vitor, que mensagem que nos traz aí para encerrar o nosso webinar? Bom, eu acho que, primeiramente, dizer que se alguém ainda tiver uma pergunta irreversivelmente importante, que a gente sempre democraticamente está aberto a ela, eu faria um comentário sobre um dos comentários no chat que me chamou a atenção, que foi agora mesmo, a pessoa sugeriu que a gente fizesse um vídeo explicando o que é o manifesto para o político. O político não gosta de ler, né? Nós temos diversos casos de presidentes que não gostam de ler. Então, a gente poderia fazer um vídeo explicando com o nosso jeito, né, uma forma mais simples do que é o manifesto, e assim talvez chamar a atenção. Gostei da sugestão que foi passada aí no chat, né? Gostei também do Luiz lembrar que nós temos 450 pessoas que participaram desse evento hoje à tarde, e são 450 pessoas que a gente confia que são agitadores em potencial de levar a bandeira do manifesto, não só aos políticos, à igreja, enfim, à escola, à associação a que pertence, aos jornais, ao sindicato, enfim, a todos os elementos vivos da sociedade. Eu vou pedir só que posso me dar a tela para poder compartilhar aqui uma mensagem final. Lembrando que nós temos aqui um número muito maior já de instituições, e esse slide foi feito ao meio-dia, e vocês vejam que esses números estão superados, mas mostram não só uma excelente penetração do apoio ao manifesto nas instituições brasileiras, como em especial do exterior, né? Nos surpreendeu bastante o apoio da área internacional, e a gente agradece a uma grande parte de participantes deste webinar foram de países do exterior, e a gente agradece bastante a coletividade, particularmente latina, que a gente observou aí, bastante animada, e que a gente saia, realmente nós temos um problema como latinos, a gente gosta de falar, mas a gente tem dificuldade ao fazer. Então nós temos que procurar transformar essas ideias em ações, como todos os meus colegas tentaram enaltecer, inclusive lembrar que o manifesto, na verdade, é um chamado urgente à ação, não é um manifesto de contar a história da importância da atividade física, mas é um chamado urgente à ação. Nós temos diferentes associações aí, como vocês estão vendo, desde a mais poderosa Associação de Médicos do Brasil, que é a PPM de São Paulo, o Conselho Regional de Educação Física,
a nossa Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, diversos grupos de diabetes, então, estão conosco. Esse UKK é um instituto lá da Finlândia, como vocês estão vendo aí, da Argentina nós temos diversos. A Associação da Ilha da Madeira também está conosco. Vocês vejam aqui o Ministério de Esportes do Dubai, o Ministério de Esportes da Índia, dois, então, ministérios que já estão alinhados conosco, diferentes, uma grande escola, universidade da Noruega, né, ponta na área de pesquisa no mundo, diferentes centros universitários brasileiros que já estão unidos aí carregando essa bandeira, e do exterior também, vocês veem aí uma participação fortíssima, né, dos países da América Latina, que estão quase todos aí representados nesse grupo aí. E instituições, né, como a Prefeitura de São Paulo, programas, né, que tem aí o Agita Bocaiúva, o Agita Petrópolis, instituições públicas internacionais, que estão vendo aí como o pessoal do Ministério de Educação de Esportes da Colômbia, instituições privadas, que são diversas, e inclusive tem aí uma lista, né, enorme de instituições privadas nacionais e do exterior, que terminamos aí parece que não para. Enfim, a nossa última imagem é a imagem do infográfico que a Bia falou, criado pelo Maurício, que acho que sintetiza bem as ideias que nós trouxemos e discutimos hoje à tarde e que precisam agora sair da tela para a ação. Então, vamos tentar lembrar algumas coisas do mecanismo de disseminação desse manifesto. Então, a primeira coisa que a gente vai pedir aos 450 agitadores que prestigiaram essa sessão é que ampliemos o leque de assinaturas. Se a sua instituição ainda não assinou o manifesto, por favor, o faça. Se tiver uma outra instituição que você consiga sensibilizar para que assine o manifesto, o faça e consiga enviar para nós sempre aí qualquer coisa. Se não funcionar no site, vocês têm sempre esse e-mail do Selafisques à disposição para mandar qualquer carta de assinatura de apoio ao manifesto. Nós temos que buscar cobertura de mídia. Buscar cobertura de mídia, vocês trabalham em cidades pequenas, têm a mídia, pode conseguir colocar o infográfico, que é bem maravilhoso, que os jornais têm muito interesse em publicar esse tipo de informação, e apresentar em eventos, né? Cada um de nós somos aí, grande parte somos acadêmicos, temos convites diversos para apresentarmos nossas ideias em diferentes eventos. A gente deve aproveitar essa oportunidade para disseminar também o manifesto. Eu não falo só em eventos acadêmicos, não. Em eventos também de outra ordem, né? Que podem ser eventos públicos, como foi falado aí na igreja, enfim, que tenha qualquer... A gente fala que o cancioneiro não escolhe o auditório, né? Então é isso aí, nós temos que colocar a boca no trombone, para usar uma expressão bem ao gosto do público geral. Outra coisa interessante é que você publique no site da sua instituição. Então, isso daí é muito importante. E publicar na revista da sua área. Você trabalha em enfermagem, você trabalha em fisioterapia, você trabalha em engenharia, enfim, deve ter uma revista da sua área e ela merece essa publicação. Eu vou falar agora um pouquinho com o nessa publicação é possível ser feita também nos países de língua espanhola, porque a publicação, a versão em espanhol do documento está lista para ser publicada em las revistas de todos os países de habla hispana e será um gosto poder enviar. Ojalá logrem publicar na revista de sua área. Vejam aqui, a Associação Paulista de Medicina, ela vai publicar no site da instituição e vai publicar na revista da instituição que está aí afinhada. A Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde vai publicar na revista da instituição a versão em inglês, português e espanhol. Então, vocês estão vendo que são ações que a gente precisa justamente sair do documento para a rua. Nós vamos chegar na casa, do político, mas não é só na casa do político. Nós temos que chegar na casa do povo, porque como o Pedrinho falou no simpósio,
O político se mexe quando o povo se mexe. Então, nós temos que sensibilizar a população como um todo, não só a classe política e governante, mas também a população que elege esses governadores e esses políticos. Então, bom, Bramante, obrigado. Doutor Vitor, muito obrigado, sempre esclarecedor e destacando essa participação já muito grande, né, de apoio ao manifesto, especialmente dos parceiros da América Latina e também no mundo. Eu acabei de ver aqui de Lisboa também uma manifestação e as pessoas solicitando como consegue esse manifesto. Basta entrar na página do Celafisques, né? E com isso eu quero fazer um agradecimento muito especial à equipe do Celafisques, que não para de trabalhar dia e noite para que as coisas saiam de maneira adequada, sob a liderança, lógico, sempre do Dr. Vitor. E também agradecer essa oportunidade de atuar com um grupo tão seleto como esse grupo que formou e desenvolveu o manifesto. Então, de minha parte, é só agradecimento. Espero que hoje apenas iniciamos. Agora é sair na rua com todo o cuidado que precisamos ter, né, e tentar sensibilizar aqueles que tomam decisão. E não é só prefeito, às vezes a decisão é tomada dentro de uma igreja, dentro de um clube, dentro de uma associação Amigos de Bairro. Nós vamos disseminar essas evidências científicas, traduzindo em ações. Então é isso que os 12 pontos do nosso manifesto apresentam. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade com mais informações. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado em especial. Muito obrigado a todos. Visitem a página do Celafisques. Obrigado a todos aí, um grande abraço. Um agradecimento especial ao comitê editorial. Muito obrigado, viu, gente? O Federal de São João del Rei agradece muito. Boa tarde. Saúde.